Olá galera do esporte, tudo bem com vocês? Eu sou o Mirinho, estou aqui para falar de Copas do Mundo, histórias de futebol, história de todos os times de futebol do Brasil e os principais do mundo. Então pessoal, aproveita, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo e você acionando o sininho você vai receber vídeos de todas as Copas do Mundo. Esse ano, pessoal, é ano de Copa do Mundo e nós estamos pegando desde lá de 1930 e a gente vai chegar até na última Copa do Mundo aqui na Rússia. Vamos falar da Copa desse ano e aqui vai ter todos os detalhes, artilheiros, melhores goleiros, a bola, histórias incríveis sobre todas as Copas do Mundo. Nós que já colocamos para vocês a Copa do Mundo de 30, 34, 38, 50 e 54. Vamos estar agora passando para vocês a Copa de 1958 lá na Suécia. Vocês sabem, pessoal, de 58 a 70 foi o ciclo mais forte do futebol brasileiro. O Brasil foi tricampeão do mundo em 4 Copas do Mundo seguidas. Então nós vamos estar passando para vocês todos esses detalhes e vocês vão ver histórias de jogadores como Pelé, Garrincha, Rivelino, Jairzinho, misturando todas essas Copas de Djalma Santos, Nilton Santos, Clodoaldo, Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza. Aquelas lendas vivas, né, do futebol brasileiro que os pais de vocês hoje, avós, falam para vocês, né? Muitos não acompanharam, mas já tem jogadores aí conhecidos. E agora nós vamos falar, pessoal, da Copa do Mundo de 1958 na Suécia. Essa Copa já estava mais ou menos acertada desde 1948 lá em Luxemburgo. Já ficou mais ou menos combinado, seria na Suécia, aí teve depois em 1954 na Suíça, homologou e já ficou certo que a Copa seria na Suécia. A Suécia foi escolhida porque era um país modelo na Europa, como a Suíça. Então não teria muito o que fazer, é só construir um estádio, já tinha quase tudo pronto, país pequeno, fácil locomoção, e a Copa foi um sucesso. 51 seleções disputaram as eliminatórias. Uruguai e a Itália, que já eram bicampeões mundiais, não passaram das eliminatórias, pessoal. Vocês lembram bem, Uruguai campeão 30 e 50, Itália 34, 38, Mussolini, tudo aquilo lá, não passaram pelas eliminatórias, foi realmente assim, equipes que chegavam com tudo, né? E para fazer o sorteio foram criados 4 blocos, eles criaram os britânicos, os americanos, os socialistas e os democratas. Vocês veem bem que a política estava enfiada no meio, como sempre em todas as Copas do Mundo. Os favoritos da época, pessoal, era Alemanha, Hungria, Inglaterra, Argentina, mas todas essas seleções tiveram problemas para se formar, né? A Alemanha já não era mais... Os jogadores da Copa de 54 já estavam envelhecidos, alguns, então ela não teve aquele sucesso. A Hungria teve o problema da Revolução Húngara, que foi 2 anos antes, muitos jogadores fugiram da Hungria, então não participaram da seleção. A Inglaterra teve problema de acidente de avião, que matou os jogadores do Manchester United, tirou alguns, que enfraqueceu também a seleção. A Argentina, como sempre, jogadores jogando fora, foram muitos jogar na Itália e na Espanha, e a Argentina é sempre assim, né, na hora do vamos ver. Nessa época boicotaram muitas Copas, não participaram de outras foram com as equipes mais enfraquecidas. O futebol argentino vai começar a subir um pouco mais lá na frente. E com tudo isso, pessoal, com essas favoritas estando com problemas, a novata União Soviética é a que chegou como grande favorita. Ela havia ganho a Olimpíada de 1956, então ela já chegou ali como grande favorita. Vamos ver como que ela se colocou, se posicionou nessa Copa. O Brasil não chegou ali como grande favorito não, viu, pessoal? Ele chegou ali, mais ou menos o pessoal baseando o 6º lugar para ele. Vamos ver que acho que o povo vai se surpreender, o Brasil vai começar uma fase de ouro do futebol brasileiro. Então, pessoal, vamos falar da preparação do Brasil para a Copa. O Brasil que pegou fama, né? Segundo o colunista Nelson Rodrigues, né? O Brasil tinha complexo de vira-lata. A hora que chegava na hora do vamos ver, ele não tinha atitudes, então na época ficou marcado esse nome aí para a seleção brasileira. Foi aí que houve muitas mudanças e na preparação, pessoal, o Brasil trocou em 1955 4 técnicos de futebol. Em 4 jogos foi o Flávio Costa, o Oswaldo Brandão, o Silvio Pirillo. E a mudança, pessoal, do futebol brasileiro começou aí que em 1958 o João Avelange assumiu a CBD. Como ele não era um cara, ele vinha da natação, tudo, ele não era um cara que entendia muito ali de futebol, ele chamou o Dr. Paulo Machado de Carvalho, que era um cara entendedor de futebol, para organizar o futebol brasileiro. O Paulo Machado de Carvalho, que vem depois a ter seu nome no estádio Pacaembu, aqui em São Paulo.
E o Paulo Machado de Carvalho, ele chegou criando comissão técnica, tinha dentista, psicólogo, coisa que naquele tempo as seleções aqui da América do Sul não tinha nada disso. Então ele foi fortalecendo o grupo, que a intenção dele, sabia que o Brasil tinha jogadores individuais, mas não tinha aquela união. Então a ideia dele foi essa, e com tudo isso ele chamou quem? O Vicente Feola para ser o treinador da seleção brasileira. E essas mudanças vinham assim. Para quem foi em outras Copas do Mundo de navio que não treinava nada, o Dr. Paulo já chegou e falou, levou cozinheiro, comida aqui do Brasil, ele preparou tudo. E isso daí trouxe crítica. O Mário Filho, que era irmão do Nelson Rodrigues, ele criticou que achou que era muita coisa, muita frescura, e na verdade não foi, que o Brasil foi uma equipe fortalecida para a Copa do Mundo, né? E no último jogo, antes de ir para a Europa, o Brasil fez um amistoso contra o Corinthians. E o zagueiro do Corinthians entrou muito duro no Pelé, numa jogada muito violenta. Inclusive teve que ter até reuniões entre a comissão técnica. O Feola, ele era muito disso, muito democrático, para saber se levava ou não o Pelé ali, então, com 17 anos, para a Copa do Mundo. Felizmente para os brasileiros, eles decidiram levar, porque era novo, podia ter uma recuperação mais fácil. E chegando na Itália, pessoal, o Garrincha aprontou mais umas das suas, né? Ele driblou todos os zagueiros, aí chegou, só tinha o gol para ele fazer o gol, ele parou, esperou um zagueiro chegar, driblou o zagueiro e fez de calcanhar. Aí o pessoal pegou no pé do Garrincha e foi acusado de ter mente de criança. E vocês vão conhecer histórias do Garrincha aí, que é coisa... Eles chamavam os zagueiros laterais de João, ele era um cara muito gozador, né? Então, pessoal, vamos passar para vocês quem foram os jogadores convocados que participaram da Copa do Mundo de 1958 pelo Brasil. Vamos lá, o Gilmar do Corinthians, Castilho do Fluminense, Mauro do São Paulo, Bellini do Vasco, Orlando do Vasco, Zósimo do Bangu, Djalma Santos da Portuguesa, Nilton Santos do Botafogo, Sordi do São Paulo, Oreco do Corinthians, Didi do Botafogo, Dino Sani do São Paulo, Zito do Santos, Moacir do Flamengo, Dida do Flamengo, Garrincha do Botafogo, Zagallo do Botafogo, Vavá do Vasco, Pepe do Santos, Pelé do Santos, Joel do Flamengo e Mazola do Palmeiras. Veja só que timão que era, ser reserva nesse time já era difícil. Vamos agora à fase de grupos da Copa do Mundo de 1958. O grupo 1, Irlanda do Norte, Alemanha Ocidental, Tchecoslováquia e Argentina. Vamos aos jogos. Alemanha Ocidental 3, Argentina 1. Irlanda do Norte 1, Tchecoslováquia 0. Argentina 3, Irlanda do Norte 1. Alemanha Ocidental 2, Tchecoslováquia 2. Alemanha Ocidental 2, Irlanda do Norte 2. Tchecoslováquia 6, Argentina 1. E no jogo de desempate, Irlanda do Norte 2, Tchecoslováquia 1. Classificaram para as quartas de finais desse grupo a Irlanda e a Alemanha Ocidental. Vamos ao grupo 2. França, Iugoslávia, Paraguai e Escócia participaram desse grupo. Vamos aos jogos. França 7, Paraguai 3, Iugoslávia 1, Escócia 1. Iugoslávia 3, França 2, Paraguai 3, Escócia 2, Paraguai 3, Iugoslávia 3. Classificaram desse grupo França e Iugoslávia. Vamos agora ao grupo 3, onde participaram México, Hungria, País de Gales e Suécia. Os jogos foram o seguinte: Suécia 3, México 0, Hungria 1, País de Gales 1, México 1, País de Gales 1, Suécia 2, Hungria 1, Suécia 0, País de Gales 0, Hungria 4, México 0. Suécia e País de Gales passaram para as quartas de finais. Vamos ao grupo 4, União Soviética, Brasil, Inglaterra e Áustria. Vamos aos jogos: Brasil 3, Áustria 0. Brasil 0, Inglaterra 0, União Soviética 2, Áustria 0, Inglaterra 2, Áustria 2, Brasil 2, União Soviética 0, União Soviética 1, Inglaterra 0. Classificaram nesse grupo Brasil e União Soviética. As quartas de finais, jogos: França 4, Irlanda do Norte 0, Suécia 2, União Soviética 0, Brasil 1, País de Gales 0, Alemanha Ocidental 1, Iugoslávia 0. Nas semifinais, o Brasil ganhou da França de 5-2 e a Suécia de 3-1 da Alemanha Ocidental. Na disputa de terceiro e quarto lugar, a França ganhou da Alemanha Ocidental de 6-3. No jogo final, o Brasil se sagrou campeão mundial pela primeira vez, ganhando da Suécia de 5-2 lá em Estocolmo. Vamos agora à história dos jogos do Brasil na Copa. Dia 8/6, o Brasil ganhou de 3-0 da Áustria. Mazola fez 2 gols e Nilton Santos 1 para o Brasil. No dia 11/6, o Brasil empatou 0-0 com a Inglaterra.
Depois o Brasil ganhou de 2-0 da União Soviética com 2 gols do Vavá. Nas quartas de final, o Brasil ganhou de 1-0 do País de Gales com o gol do Pelé. E nesse jogo, o Pelé passou a ser o jogador mais jovem a marcar em Copas do Mundo. Manque de réussite, mais à la 65e minute, l'éclair de génie est signé Pelé, 17 ans seulement. Il marque l'unique but du match. Na semifinal, o Brasil ganhou de 5-2 da França, 3 gols do Pelé, 1 do Vavá e 1 do Didi. E na final, ganhou de 5-2 da Suécia, 3 gols do Pelé, 1 do Vavá e 1 do Zagallo. A seleção brasileira que jogou esse jogo final e foi campeão foi de Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando e Nilton Santos, Zito, Garrincha, Didi, Vavá, Pelé e Zagallo. E teve um fato engraçado aí, pessoal, quando o Bellini recebeu a taça, os repórteres pediram para ele virar, né, para ficar um ângulo melhor, uma imagem melhor, e ele meio sem querer ergueu a taça, e esse ato aí ficou pro resto agora de todos os tempos. Quando o capitão vai comemorar um título, ele ergue a taça, então ficou para sempre esse ato do Bellini. Vamos agora à seleção da Copa de 1958, Yashin da União Soviética, Liedol da Suécia, Flover da Irlanda do Norte, Voinov da União Soviética, Nilton Santos do Brasil, Zito do Brasil, Didi do Brasil, Pelé do Brasil, Garrincha do Brasil, Fontaine da França, Skoglund da Suécia. Esses foram os 11 melhores jogadores da Copa. Vamos a alguns números aqui da Copa. O maior público foi 50.928 no jogo Brasil-União Soviética. O menor público 2.823, País de Gales versus Hungria. Melhor ataque o da França, com 23 gols. Goleiro menos vazado, Gilmar do Brasil, com 4 gols. Maior goleada, Tchecoslováquia 6, Argentina 1. O primeiro empate sem gols na Copa, Brasil 0, Inglaterra 0. O craque da Copa foi Didi, o artilheiro foi Fontaine da França, com 13 gols. O Pelé e o Rahn da Alemanha fizeram 6 gols. Vamos aqui a algumas curiosidades da Copa. A seleção brasileira esqueceu de enviar os números dos jogadores para a FIFA, né, que seria lá para a Copa do Mundo. E o que aconteceu, pessoal? A FIFA mesmo escolheu os números e tinha um reserva chamado Pelé. Eles deram a camisa 10 para o Pelé e essa camisa 10 ficou eternizada para o resto da vida, como os grandes jogadores do time jogam com a camisa 10. Diversos países, pessoal, fracassaram nas eliminatórias. A Holanda, a Espanha, o Uruguai e a Itália, por exemplo, ficaram no caminho, eram favoritas e não chegaram. E a Copa do Mundo de 1958 foi a única que teve a presença de todas as seleções do Reino Unido, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. E um fato importante do jogo aqui do Brasil contra a União Soviética, aos 3 minutos no jogo contra a União Soviética, o Brasil já vencia de 1-0. Já havia chutado 2 bolas nas traves, ambas com jogadas do Garrincha. Primeiro deixou um rival no chão com sua ginga e chutou forte, depois driblou 2 e tocou para Pelé acertar a trave. O Garrincha realmente ele era demais. O Pelé se tornou o jogador mais novo a marcar na Copa do Mundo quando balançou a rede contra o País de Gales. Ele tinha 17 anos e 239 dias. Pelé também foi o jogador mais jovem a ser campeão do mundo. E agora aqui, pessoal, vamos falar sobre as transmissões de Copa do Mundo. A Copa de 1954, que já havia feito transmissões, agora em 58 foi passado para 11 países da Europa. A gente aqui que não tinha ainda toda essa tecnologia, eles vendiam, né? Para os países que não eram europeus, ficava a opção de adquirir os kinescópios, que era uma forma que era filmado, mas sem o videotape. E aí, a única televisão do Brasil que comprou foi a extinta TV Tupi, que adquiriu esses kinescópios que mais tarde puderam ser transformados em videotape. Para a cobertura do Mundial, 2.000 jornalistas se credenciaram para cobrir o evento. Dos credenciados, 200 eram jornalistas alemães. Então, pessoal, trouxemos aqui para vocês a história da Copa do Mundo de 1958. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe um joinha, compartilha ele pra gente.